Você está, você fechar os teus olhos. A gente vai ter um tempo precioso nesses 3 dias, aprendendo mais sobre a palavra de Deus. E eu queria que você fechasse os teus olhos e começasse a agradecer a Deus por esse tempo. Feche os teus olhos onde você está e consagre esse congresso ao Senhor, a tua vida, para que tudo que aconteça aqui nos edifique, né, como é o tema desse congresso, e nos abençoe e, acima de todas as coisas, agrade o coração do nosso Pai. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, por mais esse congresso que está iniciando agora. Te agradecemos, Deus, por essa oportunidade que nós temos de aprender mais de Ti, Senhor. Nós sabemos que quando aprendemos mais de Ti, Senhor, a nossa vida se transforma a cada palavra, a cada novo conhecimento, a cada nova fase, Pai. E nós queremos mais e mais de Ti, porque Tu és maravilhoso, Deus. Nós reconhecemos isso e nós queremos Te engrandecer nesses dias, Pai. Te louvamos por mais essa oportunidade. Que Tu possas nos abençoar, Pai. Fala aos nossos corações. Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, Senhor, e possa falar conosco também nesses dias, Pai. E que possamos sair daqui transbordando a Tua palavra, Senhor. Nós Te louvamos, Te agradecemos por esse dia e esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar uma grande salva de palmas ao nosso Deus. Queria te convidar a ficar em pé. Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar o Senhor com as nossas palmas. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que tens feito. Podemos sentar? Queremos saudar a todos vocês e queremos desejar que a graça e o consolo do nosso Deus seja com cada um de vocês nesse final de semana. Sem a presença de vocês, o nosso congresso não faria sentido. Cremos que é um tempo de edificação, de ensino da Igreja de Cristo. Somos gratos ao Senhor pelos irmãos da igreja local que estão nesse fim de semana, por aqueles que nos visitam, sejam todos bem-vindos. Vocês que são de outras igrejas, levem depois o nosso abraço àqueles irmãos queridos, que lá vocês continuem sendo bênção, como até aqui vocês têm sido. Convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Salmo 19. Salmo capítulo 19, que é daqueles livros da Bíblia que muito falam sobre a grandeza, beleza, sublimidade da palavra do nosso Deus. Nesse fim de semana, onde todos nós vamos ser desafiados a resgatar a utilidade, a importância e suficiência da palavra de Deus na nossa vida, eu gostaria de iniciar contemplando a grandeza do nosso Deus e da sua palavra. Salmo capítulo 19, um salmo que inicia exaltando o Deus Criador, e no último ano tivemos o privilégio de receber na nossa igreja local, no congresso que tivemos no ano passado, o cientista Adalto Lourenço, que esteve conosco falando sobre a defesa da fé no contexto científico. Naquela ocasião, ele nos ajudou a compreender um pouco mais sobre a criação e termos certeza que Deus é o Deus criador desse mundo tão belo e grandioso. E nesse mesmo texto, contempla também o tema desse ano, que é exaltar a palavra de Deus como revelação perfeita deixada desse Deus tão grandioso para instruir aquilo que Ele tem para a minha e para a sua vida. Diz assim, no versículo 1, os céus
proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como herói, a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus até a outra, vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A segunda parte, exaltando essa palavra tão sublime, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doce do que o mel. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domina. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E por fim, um versículo que eu desejo ser o anseio do seu coração nesses dias de meditação na palavra do Senhor. Diz lá no versículo 14: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que nesses dias o teu anseio seja conhecer a perfeita vontade de Deus revelada na sua palavra. Queria nesse momento convidar o pastor Augusto Nicodemos, que nesse fim de semana nos abençoará com a ministração da palavra de Deus, nos encorajará nessa maratona da vida cristã. E eu gostaria de ler um breve currículo dele, até para os irmãos conhecerem um pouco mais. O pastor Augusto é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele foi chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie no período de 2003 a 2013, função que deixou para realizar o seu pós-doutorado em teologia pelo Seminário Teológico de Westminster, na Filadélfia, Estados Unidos. Atualmente ele é vice-diretor e professor de Novo Testamento no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, na Universidade Mackenzie. Também é pastor assistente da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, em São Paulo. Possui mais de 20 obras publicadas, entre elas a Bíblia e sua família, Ateísmo cristão e outras ameaças à Igreja brasileira, O culto espiritual, O que estão fazendo com a Igreja, a Bíblia e seus intérpretes, e inúmeros comentários sobre diversos livros da Bíblia. É casado com Minka Lopes e possui 4 filhos, Hendrika, Samuel, Davi e Ana. Esse irmão, servo de Deus, que muito tem abençoado a igreja brasileira, estará conosco nesses dias para que possamos conhecer ainda mais a grandeza do nosso Deus e da sua palavra. Queria convidar vocês a fecharem os seus olhos. Vamos agradecer ao bom Deus que nos permitiu termos esse fim de semana de aprendizado, de ensino e de edificação da nossa igreja. Amado Deus, querido Pai, graças queremos dar ao Senhor. Somos muito gratos porque nesse dia, novamente, as Tuas misericórdias foram renovadas sobre nós. Queremos agradecer que o Senhor, na Tua soberania, permitiu que pudéssemos realizar esse congresso. Podemos, nesse final de semana, receber o nosso irmão em Cristo, o irmão Augustus, que estará ministrando sobre a Tua palavra e falando sobre a importância dela para o nosso caminhar e a nossa vida cristã. Que o Senhor, na Tua instrumentalidade, na Tua sabedoria, Deus, capacite o nosso irmão em Cristo.
que ele possa ser um instrumento em tuas mãos. E que nesse final de semana, Pai, venhamos abrir os nossos corações para ouvir da tua palavra, possamos deixar de lado todas as diferenças e, acima de tudo, buscar a unidade que podemos ter em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado por esse tempo de edificação e ensino da tua igreja, Pai. Todo louvor damos a ti, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado pelo convite para estar aqui durante esse fim de semana. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto muito bem no meio batista. Vou contar uma coisa que eu nem sempre conto. Eu nasci numa igreja presbiteriana, me desviei aos 16 anos de idade, fui para o mundão. E aos 22, a graça de Deus me alcançou. E eu voltei para uma igreja batista. Aí eu tinha uma namorada que era da igreja batista, não é? Então nós fomos para a igreja batista e eu mergulhei lá, né? Então fiquei lá. Isso eu não conto para muita gente, tá? Só para... Aí senti que Deus me chamava para o ministério e eu tinha feito engenharia elétrica, não terminei o curso, estava fazendo desenho industrial, quando houve a minha conversão e Deus me chamou para pregar o Evangelho. E aí, quem primeiro me auxiliou, né, foi o pastor da Igreja Batista da Torre, lá em Recife, pastor Antônio Dorta, que inclusive era professor do Seminário Teológico lá do Norte. Ele foi meu primeiro mentor e me mandou pregar o Evangelho lá numa vila de pescadores, na cidade de Olinda, revitalizar uma igreja lá que estava praticamente fechando. Até hoje tem uma igreja batista lá que foi eu que plantei, tá certo? E quando eu terminei o trabalho ali, entendi que tinha terminado, eu coloquei os olhos no interior de Pernambuco. Eu queria pregar o Evangelho entre os plantadores de cana, que é um segmento social muito, muito carente. É o pessoal que trabalha dentro daquelas usinas, nas plantações de cana. É uma situação muito difícil, quem conhece o Nordeste sabe do que é que eu estou falando. E eu queria então pregar o Evangelho lá. Aí o pastor Dorta disse, não, você vai ter que ir para o seminário. Eu disse, eu não vou perder tempo no seminário. Eu quero pregar o Evangelho e plantar uma igreja. E aí o pastor da presbiteriana, onde eu havia sido criado, ele soube que eu estava querendo ir para o interior e veio falar comigo. Ele disse, eu soube que você quer ir para o interior, a gente banca tudo. Você vai pela igreja presbiteriana, nós vamos assumir e vamos dar condição de você fazer o trabalho. E aí eu apostatei, né? Voltei para a igreja presbiteriana. Então eu me dou muito bem no ambiente dos irmãos batistas, já tive uma experiência como batista, tenho muitos amigos e companheiros que são batistas, então me sinto muito à vontade também. Também me sinto à vontade com o pessoal da Assembleia, mas isso é outra história, outro dia, tá bom? Gente, o nosso tema é a suficiência e a autoridade das Escrituras. E eu quero dizer para vocês como é que eu pretendo desenvolver o tema. Eu vou fazer uma palestra sobre o tema no domingo. Creio que no domingo de manhã são 2 vezes, não é isso? Então, na segunda parte do domingo de manhã, eu vou falar sobre a confiabilidade e autoridade da Escritura, um estudo onde nós vamos entrar na questão da erro, se a Bíblia tem erro, quais são estes erros, por que esses livros e não outros, as questões que são relacionadas com a confiança que a gente deposita nesse livro como sendo a revelação de Deus. Por que a necessidade de uma revelação escrita e assim por diante. Então, vai ser no domingo de manhã essa palestra sobre o tema diretamente. Mas, até lá, eu entendo que a melhor maneira de demonstrar que a Bíblia é suficiente, que ela é autoritativa, é mostrando o impacto que ela tem na vida da gente, que é o maior argumento no final das contas. Porque você pode argumentar com uma pessoa que não acredita com a Bíblia de todos os jeitos. Você pode apresentar evidências, as famosas provas da autoridade ou da inspiração da Escritura, mas é somente Deus que pode mover o coração de uma pessoa a aceitar esses argumentos. Então, a melhor maneira de demonstrar que a Bíblia é a palavra de Deus é
mostrando como ela impacta a vida da gente. Então, hoje à noite eu quero falar sobre a palavra de Deus no sofrimento, como a própria Escritura nos diz que nós precisamos depender da Bíblia dela, da palavra de Deus, no meio do sofrimento, e em seguida na área de santificação, que são 2 palestras hoje à noite, sofrimento e santificação. Amanhã à noite, se Deus quiser, nós vamos ver a questão das 3 revelações, revelação natural, da consciência e a revelação escrita, uma exposição de Romanos 1, e também como a palavra de Deus é central no tratamento do pecado, como nós precisamos de fato conhecer a palavra e nos deixar guiar por ela se nós queremos vencer o pecado. No domingo de manhã, antes da palestra sobre a Bíblia propriamente, vou falar sobre o relacionamento com Deus a partir da Escritura, e à noite, se Deus permitir, terminar com a centralidade da palavra no culto. E é uma exposição de um capítulo muito difícil da Bíblia, que é 1 Coríntios 14, que fala de profecia e de línguas, e onde Paulo coloca a profecia como sendo superior se as línguas não forem interpretadas, e não estavam sendo, lá na igreja de Corinto. Então ele coloca a profecia, a palavra, o ensino da palavra como sendo superior a qualquer outra coisa. Então esse é o roteiro que nós pretendemos seguir. Então ele vai consistir na maior parte de exposições bíblicas, então você deve ter sua Bíblia aí, e eu espero que você esteja acompanhando. Eu não sei se vai ter tempo para perguntas e respostas, pastor Rafael. Sábado à noite, domingo pela manhã. Pronto, então se você tem dúvida aí, vá anotando, talvez a gente tenha a oportunidade de dar alguma resposta a essas dúvidas aí. Muito bem, vamos lá? Tiago capítulo 1, falar sobre a suficiência e autoridade da Escritura no sofrimento. Tiago escreveu essa carta a uma comunidade que estava passando por 2 problemas fundamentais. O primeiro era o sofrimento, que era muito comum no primeiro século. Os cristãos eram perseguidos, eram assediados pela polícia local, tinham seus bens arrestados, eles podiam ser presos, torturados e até morrer por causa do Evangelho. Quem instigava as perseguições, na maior parte, pelo menos até os anos 60, eram os judeus. Depois o Império Romano, a partir de 66. O Império Romano, então, começa as grandes perseguições que vão até século III, variando de imperador, até que o cristianismo é reconhecido como religião aceitável, legal dentro do Império Romano. Mas ser cristão no primeiro século implicava em uma boa dose de sofrimento ou possibilidade de sofrimento. Tiago, então, escreve essa carta, primeiro, para ensinar os cristãos aos quais a carta se destina, de como eles deveriam enfrentar o sofrimento na vida deles. Portanto, é uma carta muito prática. Parecida com Tiago é a primeira de Pedro, que trata também, foi escrita também para uma comunidade sofredora. Então, você pode complementar a leitura de Tiago com a primeira de Pedro, onde tem muitas orientações sobre os cristãos que estão passando por sofrimento. E o segundo problema, enfrentado pela comunidade, que estava relacionado com esse, era que a comunidade era imatura, apesar do suposto tempo decorrido desde a sua formação. A gente não tem certeza quem eram estes cristãos a quem a carta era destinada. O que sabemos é que eles provavelmente tinham origem judaica, eram judeus convertidos ao cristianismo, a julgar pela linguagem que Tiago usa aqui, algumas referências que ele faz e alguns referenciais que ele toma, que só fazem sentido se a sua audiência entendesse de judaísmo ou conhecesse o Antigo Testamento. Então a gente sabe que era, pelo menos é o que parece, uma comunidade de judeus, ou várias comunidades convertidas ao cristianismo, que estavam sendo perseguidas pelos patrícios, pelos próprios judeus, o que era muito comum. É só ler o livro de Atos e você vai ver isso. Mas o problema mais atrás é que eles eram, Tiago vai chamá-los de não praticantes da palavra de Deus. Eles não praticavam o que tinham aprendido. Por isso, quando chegava a hora da provação, em vez de reagir como cristãos, eles reagiam de uma forma muito parecida com o mundo. Curiosamente, esse é o tema do capítulo 4, que Tiago vai chamá-los de mundanos, né? Vai acusá-los de mundanismo, de amor ao mundo. E a razão era essa, que eles não estavam praticando a palavra que já havia sido implantada ou pregada lá no meio deles. Então, aqui nesse capítulo a gente vai ver como Tiago, ao tratar da questão do sofrimento, ele puxa
a abordagem para a prática da palavra. Como se ele dissesse assim: se vocês estivessem praticando a palavra de Deus, não precisaria que eu tivesse escrito isso aqui, corrigindo vocês, porque vocês estariam reagindo como cristãos devem reagir. Eu creio que esse capítulo é muito relevante, porque embora não haja uma perseguição externa, física, né, no Ocidente, né, nas democracias modernas, mas outros tipos de sofrimentos aos quais o cristão está sujeito. Doenças, enfermidades, bullying, problemas psicológicos, um filho com problemas, problema no trabalho e problemas existenciais. Há tanta coisa que produz sofrimento na vida da gente que eu acredito que não há ninguém aqui que não possa aproveitar alguma coisa do que Tiago vai dizer aqui a respeito do sofrimento e da necessidade da prática da palavra de Deus. Bem, dito isso, vamos então à exposição de Tiago. A primeira parte do texto que nós vamos expor vai aí do verso 1 até o verso 20. Tiago coloca 5 ou 6 orientações para os seus leitores sobre como eles deveriam se comportar durante o sofrimento. E a segunda parte vai do verso 20 ao final, o verso 27, que é quando ele fala a respeito da necessidade da prática da palavra de Deus. Vamos ver os princípios que ele coloca aqui. No verso 1 você tem a introdução da carta: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Aqui não há muita coisa a comentar. O Tiago aqui é o Tiago, provavelmente irmão carnal de Jesus, está lá na lista de Marcos 6:3, onde você tem a relação dos irmãos de Jesus, que eram filhos de Maria e de José, enquanto que Jesus era filho só de Maria. Tiago não se apresenta como irmão de Jesus, não é? Ele se coloca simplesmente como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E o destinatários, 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações, era uma maneira, é a linguagem judaica de se referir aos judeus que estavam na diáspora, fora de Jerusalém, morando em todas as partes do Império Romano. Primeira orientação: devemos encarar o sofrimento sempre como motivo de alegria. Verso 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Então, aqui no verso 2, Tiago está recomendando que eles considerassem as várias provações, os diversos tipos de provação que eles estavam enfrentando, como motivo de toda alegria. No grego, toda alegria é uma expressão que pode ser traduzida como exultação, gozo. É mais do que uma alegria superficial, mas uma alegria profunda. Então, não é que Tiago está dizendo que o cristão não pode dizer a Deus: Deus, está doendo, estou sofrendo, eu quase não aguento, mas é que no meio de todo esse processo, ele deveria considerar tudo aquilo com relação ao seu propósito final. E ao entender o propósito das provações, então aquilo que produz sofrimento deveria ser uma causa de uma alegria e de uma exultação completa, como ele diz no verso seguinte, sabendo, como é que eu vou ter toda a alegria? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Eu considero então os sofrimentos como motivo de exultação, porque o sofrimento, na verdade, é uma prova da minha fé. Todo sofrimento vem para me provar. Ele não vem para me destruir, porque eu sou filho de Deus, reconciliado com Ele, já não há mais condenação nenhuma para quem está em Cristo Jesus. Então a dor, o sofrimento, a contrariedade, o que me atinge não é Deus com raiva de mim, mas Ele está provando a minha fé. E não tem outra maneira para Deus testar a fé. A palavra que é usada aqui como provar é um verbo no grego que é usado também para se referir à depuração de material precioso. Pegar o ouro, por exemplo, colocar no cadinho, no forno, até que ele derreta e aí as escórias entram em ebulição a certa temperatura, o outro em outra e aí separa, né? Então é só no cadinho da provação, na fornalha do sofrimento, que Deus vai separar a minha fé da dúvida, do temor, da incerteza, temores humanos, medo de morrer, medo do futuro. Então é só no fogo do sofrimento que Deus separa essas coisas. E o resultado é o que Tiago chama de perseverança. Está aí, final do verso 3, né? Que essas provas, elas produzem o resultado final, que é o que Deus quer para nós, perseverança. Perseverar é a capacidade de você continuar a crer em Deus quando tudo dá errado.
Porque crer nele quando tudo vai bem, não é? Mas confiar em Deus quando Ele tira seu filho, tira seu emprego, tira seu namorado, tira sua namorada, tira sua saúde, tira a perspectiva do futuro, tira seu salário, tira seu carro. A lista é grande de ídolos, né? Que a gente, o ídolo aqui não é no sentido de que são coisas boas, mas que acabam sendo centrais na vida da gente, quando Deus é que devia ser o centro. Então, quando Ele tira isso, né? Então a melhor história para isso é a de Jó. Né? Todo mundo conhece a história de Jó. Exatamente o que aconteceu com Jó. Deus tirou tudo de Jó. Era um teste. E no final Jó perseverou. Ele reclamou, gemeu, amaldiçoou o dia que nasceu, mas ele permaneceu confiando em Deus. Ele não abandonou sua confiança em Deus. Então, no final, Jó teve motivo de toda alegria. Então, esse é o ponto aqui. Diante do sofrimento, o cristão tem que entender da perspectiva de Deus. Por que Deus quer que isso, ou por que Ele permite que isso me toque? A resposta é, Ele está provando a minha fé, está testando a minha fé. Para quê? Para que no final eu aprenda a ser perseverante, porque eu continue a amar a Deus não pelo que Ele me dá, mas pelo que Ele é. E que eu permaneça nisso, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E ele termina essa parte no verso 4 dizendo que a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Ou seja, a perseverança que Deus deseja é perfeita. Ela tem que ter ação completa e eu tenho que ser perfeito e íntegro, não tendo deficiência de nada. Esse é o alvo de Deus para a sua vida. Que você seja perfeito e íntegro, que você não tenha deficiência nenhuma no caráter cristão. Então, Ele sempre está moldando o seu caráter. Sempre. Ele vai cortar aqui, vai serrar aqui, né, vai obturar aqui, vai meter a broca ali, e o padrão é Cristo. Então, é isso que Ele vai fazer a sua vida toda. Se você me perguntar assim, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu não sei os específicos, mas eu posso te dar o particular, aliás, o geral. A vontade de Deus para a sua vida é que você seja perfeito, íntegro, em nada deficiente. E para atingir esse objetivo, Ele vai permitir o sofrimento, contrariedade, vai permitir a dor, momentos bons também, discipulado, edificação, crescimento, mas o sofrimento faz parte da escola da vida que Deus usa para produzir caráter cristão. Sabendo isso, olhe para a provação como motivo de toda a alegria, diz Tiago. Bom, isso na teoria é uma beleza, né? Agora, e na prática? Quando a coisa vem? Tiago percebe. Você percebe uma mudança aqui, porque na sessão seguinte ele começa a falar de sabedoria. E veja o que ele diz. Verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Infelizmente, aí a separação entre o verso 4 e 5, com um negrito colocado pela sociedade bíblica, não deixa a gente perceber, ou pelo menos o leitor desatento, ele não vai perceber que Tiago não está começando um assunto novo. Ele está continuando. Ele terminou o verso 4 dizendo que Deus quer que nós em nada sejamos deficientes. E se algum de vocês tem deficiência de sabedoria, a tradução também não ajudou, né? Porque é a mesma palavra no grego. Se algum de vocês necessita, a palavra necessita é a mesma palavra para deficiente. Então, percebe a sequência? Ele diz assim, a vontade de Deus é que você não seja deficiente em nada. E se você tem deficiência de sabedoria, então ele está continuando. Então você ora para que Deus dê sabedoria. Por que é que ele pede para a gente orar por sabedoria? Porque é exatamente o que a gente precisa na hora da provação, não é? Sabedoria aqui não é conhecimento intelectual, mas é aquilo que melhor encontra expressão no livro na literatura sapiencial do Antigo Testamento. Provérbios, o livro de Eclesiastes, alguns salmos, que a sabedoria é você saber, ou eu diria até, para usar a linguagem do Antigo Testamento, ele é o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. Então o homem sábio é aquele que teme a Deus e considera Deus em todos os seus caminhos. Quando a provação vem, sabedoria é você perguntar qual é a alternativa ou a solução ou a escolha que você tem que fazer, porque geralmente o sofrimento impõe uma escolha para nós, né? Exige uma escolha, uma reação.
qual é a reação que leva Deus em consideração? Ser sábio, portanto, é você reagir da maneira que glorifica a Deus. Exemplo, sua filha apareceu grávida. Então, ela não quer casar, também o cara não quer. E se você fosse descrente ou não levasse Deus em consideração, e eu não quero generalizar, porque tem gente que não é cristã e tem mais moral de quem é crente nesse sentido, mas se você não teme a Deus, ou se você não tem alguns princípios, a solução vai ser aborto, sem problema. Mas se você teme a Deus, e você sabe que a vida é um dom de Deus, uma doação de Deus, essa não é uma solução que estará sobre a mesa, não é uma alternativa. Existem outras alternativas para resolver isso aí. Filho que aparece drogado, você está com problema no seu negócio. Alternativa: sonegar imposto, mentir para fiscalização, subornar o fiscal para sair do problema, ou dizer não e enfrentar as consequências. Para o descrente, alguns, né? Porque não tem um temor de Deus. Mas para quem teme a Deus, então ser sábio é você, na hora do sofrimento, tomar uma decisão que leva Deus em consideração. É você considerar Deus em todos os seus caminhos. Essa é a sabedoria. Não precisa ter um PhD para isso. Né? Porque, durante os anos que eu vivi na universidade, eu conheci muita gente com PhD, DDD, TNT, ODD, tudo quanto é título que você imaginar, mas que faltava sabedoria prática, vidas destroçadas, gente com PhD em Oxford, Harvard, na Sorbonne, em França, mas não conseguia manter um casamento, não conseguia se relacionar com os colegas de docência. Então, não estou falando desse tipo de sabedoria, mas da sabedoria prática cuja base é o temor do Senhor. É isso que a gente precisa na hora do sofrimento. Como é que essa sabedoria vem? Aí ele usa aqui o caso de Salomão, está lembrado? Verso 5, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, quer dizer, Deus não passa na cara, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, verso 6, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. É claro que o que está aqui por detrás é a história de Salomão, naquela noite em que Deus lhe apareceu e disse para ele: o que é que você quer que eu lhe dê? Você quer a morte dos seus inimigos? Você quer riqueza? Salomão disse: não, eu quero sabedoria para governar esse povo. E Deus se agradou do pedido de Salomão e deu não somente sabedoria, mas inclusive aquilo que ele não tinha pedido. Então, o Deus de Salomão, esse é o princípio, é o mesmo Deus nosso. Então, se você sente que lhe falta sabedoria para enfrentar os sofrimentos que lhe batem à porta, a segunda orientação de Tiago é que você peça a Deus, lembrando de que Ele é um Deus que não passa na cara, Ele não impropera, Ele não passa na cara os seus erros anteriores, uma vez confessados e resolvidos, mas Ele sempre está disposto a começar outra vez. Ele dá liberalmente, Ele não dá de má vontade, mas Ele derrama abundantemente estas coisas para os seus filhos. Então peça com fé, em nada duvidando. E aí ele pega o tema da fé e desenvolve dando duas ilustrações. Verso 6. Não duvide, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A gente sabe como é que funciona, né? As marés, elas, em boa parte, ou pelo menos as ondas, né, elas são levadas pela direção do vento. Quando bate o terral, que é o vento que vem da terra para o mar, então o mar se acalma. Quando vem lá do mar mesmo para a terra, ele se encapela. Então a onda é tomada aqui como exemplo de instabilidade. Ela vai de acordo com o vento. E assim aquele que duvida, diz Tiago, é o oposto da perseverança. Estão notando aqui o contraste? Esse é o oposto da perseverança. É a pessoa que quando sopra o vento da prosperidade, ele está na igreja louvando a Deus, feliz da vida, tudo vai bem, mas quando vem o vento do sofrimento, ele já muda a direção. A atitude é outra, ele não persevera. Ele começa primeira coisa, ele para de orar pelo pastor, segunda, para de dar o dízimo e dar a oferta, por fim, para de vir à igreja e, por fim, abandona qualquer confiança em Deus. Eu, infelizmente, já vi isso acontecer algumas vezes. Então, o que duvida é um homem inconstante. E é isso que Deus quer curar em nós com o sofrimento. É isso que Ele quer curar. E a perseverança é o oposto disso.
A outra comparação, ele adverte no verso 7, não suponha que esse homem vai alcançar do Senhor alguma coisa. E no verso 8, a segunda comparação, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A palavra ânimo dobre no grego é uma palavra só, que significa duas almas, alguém que tem duas almas. E a figura é muito interessante. Você já pensou uma pessoa que tem duas almas? Uma torcendo, quais são os dois times daqui? Pois é, Figueirense e o outro lá eu não ouvi. Avaí e Figueirense. Então uma alma puxando para o Avaí e outra alma puxando para o Figueirense, né? Não tem paz. Em São Paulo é Corinthians e São Paulo, né? Ou Corinthians e Santos. E já pensou uma pessoa com duas almas, dois focos? Aliás, é uma pessoa desfocada, não é? Ora ela vai numa direção, ora vai na outra. É um ânimo dobre, ou ânimo duplo. O que Deus quer é foco. É o oposto do ânimo dobre, é o foco. A pessoa está focada em Deus. Ela tem um propósito único, que é viver para Deus, não importam as circunstâncias. Então, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele vai lhe dar essa sabedoria para você enfrentar os sofrimentos da vida e ver neles motivo de grande alegria. Tiago ilustra isso, é o terceiro ponto, com alguma coisa que é uma fonte constante de sofrimento, que é a questão financeira. Alguém se pergunta, por que essa questão de dinheiro está aí no meio? É porque está na sequência, não é? Está na sequência, ilustra. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. O porém aí, do verso 9, tem dado muita dor de cabeça aos exegetas, não é? O que esse porém está ligando o verso 9 a quê? Então, bom número deles diz que Tiago aqui está retomando o que ele disse no verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. E ele ilustra algumas dessas provações. O irmão de condição humilde e o rico. Irmão de condição humilde é um eufemismo, que a Bíblia gosta muito de usar linguagens nem sempre diretas. O irmão de condição humilde é o pobre, a pessoa pobre. Então ele está dizendo que o irmão pobre ele tem que se gloriar na sua dignidade, o que prova que você pode ser pobre e digno. Contra a teologia da prosperidade que é pregada nesse Brasil afora. Que você só tem dignidade, só tem valor se for próspero, e que Deus quer que todo mundo seja próspero financeiramente. Se Deus quer que todo mundo seja próspero financeiramente, por que é que Tiago disse que há dignidade na pobreza? Você pode ser pobre e digno. Digno. A dignidade, ela não está relacionada com a condição social ou a questão financeira. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. No capítulo 2, Tiago trata disso. Ele vai falar de você fazer acepção de pessoas baseada na riqueza e na aparência. O capítulo 2 trata dessa questão, mas ele já está adiantando aqui. Ele está dizendo que o irmão pobre, ele se glorie na sua dignidade. E ele vai falar dessa dignidade, como eu disse no capítulo 2, no verso 4, aliás, verso 5, meus irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Eu não estou dizendo aqui que você se contente com ser pobre. Se Deus lhe der a oportunidade, trabalhe, aproveite a oportunidade, vá em frente, estude, e Deus lhe abençoe, seja abençoado e próspero. Mas nem sempre isso é dado a todo mundo. A gente sabe que situação financeira boa, às vezes é uma questão, aliás, boa parte das vezes é questão de circunstância. Que as portas se abriram, você teve oportunidade, você teve saúde, você teve educação, você nasceu num lar que lhe deu essa situação, você nasceu num país onde isso era possível. Então, é uma série de fatores externos e mérito, no fim, acaba sendo uma coisa muito pequena, não é? Necessária, mas no fim, na soma, o mérito pessoal, se você fizer a conta, ele acaba quase que não sendo essas coisas todas. Então, há uma dignidade aí, no pobre, honesto, temente a Deus, e justo e reto, né? Então, se glorie nisso aí, quando vier a pobreza que traz muito sofrimento. Traz muito sofrimento. E o rico, diz Tiago aqui, ele tem que se gloriar na sua insignificância.
é outra coisa. A riqueza ela é temporária, ela é provisória. E você tem hoje e não tem amanhã. Há casos recentes que a gente pode contar. O que a gente conhece mais recente é o de Collor, né? Que da noite para o dia fez com que muita gente passasse da categoria de rico para pobre, né? Ou o que aconteceu na Bolsa dos Estados Unidos há 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás, a questão dos preços das moradias dos Estados Unidos, gente que foi dormir com uma mansão valendo $1 milhão, acordou com a mansão valendo $50 mil. O estouro da bolha imobiliária dos Estados Unidos. Então, todas estas coisas a gente tem hoje e não tem amanhã. Agora imagine se seu relacionamento com Deus vai depender do extrato da sua conta bancária, ou do saldo dos seus investimentos, ou do que você tem em termos de dinheiro. Então, vai ser altos e baixos. E mesmo que não oscile tanto quando a economia está segura, ainda assim não é a âncora correta. É isso que Tiago está dizendo. Ricos e pobres, não se deixem levar pela alternância da situação financeira. Porque um dia você tem, outro você não tem. Hoje você está bem, amanhã você não está. Num dia você perde tudo. Você pode perder o que você tem. Então, se você coloca sua confiança em dinheiro, se você pensa no futuro e seu descanso é que você tem alguma coisa, então Tiago diz aqui está errado. Você tem, na verdade, é que depender de Deus e confiar nele. Não deixar que a alternância da situação financeira faça com que você seja uma pessoa de ânimo dobre, como a onda do mar, levada de um lado para o outro, pelos ventos da economia ou de qualquer outra coisa. O quarto ponto aqui, do verso 12 até o verso 15, tem a ver com uma distinção muito importante entre provação e tentação. É uma pergunta que muita gente se faz. Como é que eu sei a diferença quando é Deus que está me provando ou o diabo me tentando, ou meu coração me tentando, né? Tiago antecipa essa questão aqui no verso 12 em diante. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Continuando. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Aqui ele já começa a sinalizar que vai mudar de assunto, né? Porque ele traz a questão, o assunto da palavra, que é o nosso assunto. Tá? Daqui para frente vai ser isso aqui. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Um pouquinho mais atrás, então. Aqui no verso 12, ele pronuncia uma bem-aventurança para aquela pessoa que é provada. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Por que é bem-aventurada a pessoa que suporta com perseverança a provação? Notou a palavra perseverança aí, de volta, né? Ela tinha aparecido lá no verso 3 e verso 4, agora ela volta, mostrando que Tiago ainda está no mesmo raciocínio, ainda está trabalhando no mesmo tempo. Feliz o homem que aprendeu a perseverar e que durante a aprovação ele permanece firme. Por quê? Porque depois de ter sido aprovado, já que o sofrimento ele é geralmente um teste, como nós falamos, depois que ele é aprovado nesse teste, ele vai receber a recompensa, que é a coroa da vida, ou a vida como coroa, a vida eterna como coroa, como coroamento de tudo isso, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, porque são aqueles que o amam que vão perseverar e que vão ser aprovados quando o teste vier. Então aqui a gente vê qual é o propósito de Deus e a intenção dele. A provação é um método pelo qual Deus testa os nossos corações e tem como objetivo nos aprovar. Eu, quando voltei dos Estados Unidos em 95, né, com o doutorado em teologia, fui dar aula no seminário, e você sabe como é um doutor fresquinho, né? Ele pensa que sabe de tudo, né? É o dono da verdade, né? Quem convive num ambiente acadêmico sabe como é isso aí. E eu era esse doutor recém-formado, né?
E aí então eu coloquei um propósito no meu coração. Eu disse, eu vou fazer as provas no seminário tão difíceis que eu vou botar para fora todo aluno ruim. Se o cara for ruim, ele está fora, ele vai ser reprovado. Porque para ser pastor tem que ser top. Né? Tem que ser top. Então se ele não passar, está no pau. Eu não vou ter misericórdia nenhuma. Né? E aí eu era o terror da turma. Quando era segunda-feira eu anunciava, sexta-feira vai ter prova. Era terrível o sofrimento daqueles alunos. Até hoje eu me lembro do choro e do ranger de dentes. Mas aí, então eu fazia prova para reprovar mesmo. Eu queria reprovar. Mas aí vieram os 4 filhos. E aí, né, 4 filhos mudam a perspectiva de uma pessoa. E eu continuo sendo tão exigente quanto eu era antes, há 15 anos atrás. Mas meu propósito agora não é reprovar o mau aluno, mas dar ao bom aluno a chance de mostrar que ele é bom. É a mesma coisa, mas a intenção é outra. Então, quando Deus prova, Ele não faz isso para destruir você. Ele não faz isso para que você caia. É isso que Tiago está dizendo aqui. E é isso que é a diferença da tentação. A prova, ela não tem como objetivo levar você a pecar. Quando vem o sofrimento, quando vem a dificuldade, Deus não está fazendo isso para de propósito empurrar você para a maledicência, para a raiva, para a angústia, para o ódio, ressentimento e decisões erradas. Ele não faz isso. Ele não faz estas coisas com esse objetivo. Ele faz para lhe aprovar e depois lhe dar a coroa da vida. É essa a diferença entre a provação e a tentação. É tão parecido que no grego é a mesma palavra. A palavra provação, peirasmos no grego, é a mesma palavra para tentação, peirasmos. Exatamente a mesma. Porque são muito parecidas, não são? Deixa eu dar um exemplo. Imagina que segunda-feira você vai voltar para o trabalho e o seu chefe aposentou o seu Luiz. Aquele cara com quem você trabalhou na mesma sala há 30 anos. E no lugar contratou uma estagiária de 25 anos usando pra que saia? É o último modelo, né? Eu me lembro, tinha Maxi, Mini, Midi, Micro e hoje é pra que saia, né? Então o seu chefe contratou a mocinha lá da pra que saia e botou ao seu lado. E naturalmente sua primeira oração vai ser Senhor, cega teu servo, né? Vai ser a sua primeira oração. E a segunda vai ser Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu isso? Porque eu 30 anos com o seu Luiz. E agora tem essa mulher aqui ao meu lado, Senhor, eu tenho que trabalhar com ela. E a resposta de Deus pode ter sido do tipo assim, bom, eu quero testar a sua fé, né? Quero testar a sua fidelidade, porque se você ser fiel à sua esposa com o seu Luiz é uma coisa, com o estagiário é outra. Mas vai que, né? Durante a semana, você que saudade do seu Luiz, você vai começar a dizer. Durante a semana, de repente, você começa a ter pensamentos impuros. O que Tiago está dizendo aqui é que você não pode voltar para Deus e dizer, Deus, isso é culpa sua. Isso é culpa sua. Eu estou sentindo essas vontades. Vamos imaginar que você faça pior. Né? Que você faça alguma coisa pior. Que você trai sua mulher com aquela outra mulher. O que Tiago está dizendo é que você não pode dizer que a culpa é de Deus. Porque quando Deus colocou aquela pessoa ali, Ele não fez isso para lhe levar a pecar, mas para que você mostrasse a sua fidelidade, para que você fosse aprovado e tivesse a coroa da vida. Se você pecar, a responsabilidade é sua. Aqui está a diferença de provação e tentação. É o mesmo evento, mas aquele mesmo evento que da parte de Deus é uma prova, por causa do meu coração corrompido, ele se torna uma tentação. E se você cair, não coloque a culpa em Deus. Porque, Tiago diz aqui, ninguém ao ser tentado, verso 13, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido da luz o pecado, e o pecado uma vez consumado gera morte. Tiago aqui, ele usa um recurso literário chamado de personificação.
ele toma a cobiça, que é o desejo do nosso coração, e fala como se ele fosse uma mulher. Verso 14, não é? Cada um é tentado pela própria cobiça. A cobiça atrai e seduz. Verso 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, engravidado, ela vem, atrai, seduz, leva para a cama, ela engravida e ela, verso 15, dá à luz o pecado. Sabe então o que é pecado? Pecado é quando você cedeu à sua própria cobiça. Você engravida a cobiça, ela fica grávida e o fruto da união entre a sua vontade e a tentação é o pecado. E quando o pecado é gerado, aliás, quando o pecado é consumado, quando ele nasce, o que é que ele gera? Como Paulo disse, o salário do pecado é a... E quem é que ele mata? Você, o pai. É o filho que quando nasce mata o pai, né? Não é isso? Então, Tiago aqui personifica a cobiça, escrevendo um pequeno drama aqui, não é? Para nos fazer entender que se nós pecarmos, nós não devemos colocar a culpa em Deus. Faça o teste do DNA. O pecado tem a sua cara, tem o seu gene, e não de Deus. Não culpe Deus. Não culpe Deus, não culpe os outros. E está faltando alguém aqui nessa passagem, quem é? O diabo. Parece que Tiago não frequenta certas reuniões, né? Nem ouve determinados programas, porque senão ele saberia que todo pecado é do diabo. Não estou dizendo que o diabo não tenta. Eu estou dizendo que ele não precisa do diabo para pecar. A prova está aqui. Tiago está descrevendo o processo pelo qual o pecado ocorre. Ele está dizendo que ele é resultado da nossa cobiça, a corrupção suficiente no nosso coração para nos levar a fazer as coisas mais terríveis. Não estou dizendo que o diabo não existe, não estou dizendo que ele não tenta, e não estou dizendo que ele não estimula essa cobiça no nosso coração. Ele faz isso sim. Mas se nós viermos a cair, a culpa do pecado não é de Deus e nem do diabo. Quem primeiro tentou esse golpe foi Eva. A serpente me enganou. E Deus disse, não. Todo mundo aqui tem responsabilidade. E responsabilizou Eva, mesmo que ela venha com aqui o golpe do diabo, né? Aquele tentar botar a culpa no diabo. A gente vê tanta gente hoje querendo fugir da responsabilidade. A culpa é do diabo, a culpa é de Deus, a culpa é da mulher, a culpa é da esposa, a culpa é do vizinho, a culpa é do patrão, a culpa é de Dilma. Bom, foi mal. Mas nós vivemos, entende, numa sociedade, e isso está na igreja, ninguém quer assumir a responsabilidade. Tiago é um corretivo para isso. A responsabilidade é sua. De Deus só vem coisa boa, ele está no mesmo argumento. Verso 16, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito é lá do alto, desce do Pai das luzes, em que não pode existir variação, sombra de mudança, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Como é que Deus, que nos gerou para sermos as primícias da sua criação, e nos gerou pela palavra da verdade, o evangelho da salvação, por que ele então se contradiria nos levando a pecar? Dele só vem o que é bom. Toda coisa boa vem do alto, descendo do Pai das luzes. De Deus não vem a tentação, de Deus não vem nada que nos leve à destruição e ao afastamento dele, porque ele nos gerou pela palavra da verdade para sermos as primícias, as primeiras ofertas, o símbolo do que é melhor da sua criação. Por que Deus se contradiria então em seguida? Tiago usa até uma figura aqui, não é? Ele é o Pai das luzes, mas ele não é como as luzes. As luzes aqui são Sol, Lua, Estrela. Quando elas mudam de posição, a sombra muda, não é? Quando o Sol muda de posição, a sombra muda. Mas o Pai das luzes não muda. Você já percebeu que esse é o contraste, né? É que a linguagem portuguesa não ajuda muito. Ele diz aqui, ó, toda bondade e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Essas palavras, variação, luzes, sombra e mudança, constroem essa imagem na nossa cabeça. Deus é o Pai dos luzeiros, mas ele não é inconstante como as luzes, porque as luzes mudam e produz alteração na sombra. Mas o propósito de Deus é sempre o mesmo, nos abençoar.
Porque Ele já nos gerou pela palavra da verdade. Por que Ele nos tentaria ao pecado? Por que Ele nos empurraria ao pecado? E a conclusão é a mesma. Não coloque a culpa em Deus. O caminho para sair do pecado é assumir a responsabilidade, pedir perdão, restauração, restituição, fazer o que tem que ser feito, arrependimento, disciplina, se for o caso. Esse é o caminho. Mas não tentar fugir colocando a culpa em Deus e nos outros. Pronto. Agora, a prática da palavra de Deus. Eu tenho... Não tenho. Acabou já meu tempo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou... Rafael, o que é que eu faço agora, Rafael? 5 minutos. Vamos ler. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Não estou dizendo nada novo, diz Tiago. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir a palavra da verdade, né, que foi mencionado no verso 18. Tardio para falar, tardio para se irar, porque é o que acontece quando a gente está no meio da provação. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ficar com raiva no meio do sofrimento, da provação, não ajuda. Muitas decisões são tomadas com a cabeça quente, a pessoa irada, e não produz a justiça de Deus, ou não é uma decisão que faz justiça a Deus, ao Deus que nós professamos como nosso Pai. Portanto, aí vem a alternativa, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, pense no coração como um grande lixão, onde o dia todo está sendo acumulado maldade e impureza através dos olhos, dos ouvidos, todos os sentidos. Está entrando toda essa sujeira que você vê na internet, no seu celular, está entrando tudo. O coração é um grande lixão. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade no coração, acolha com mansidão naquele terreno baldio do coração a palavra em vós implantada, esse evangelho da salvação, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A figura aqui é a parábola do semeador. Tá? Lembra dos corações e comparado aos terrenos? Tiago diz, olha, a palavra de Deus já foi pregada, vocês já ouviram a palavra da verdade, verso 18. A palavra da verdade que gerou vocês, ela já foi implantada no seu coração. Mas você tem que deixar ela crescer. Então você tem que se despojar de todo o acúmulo de maldade e sujeira no seu coração, porque senão ela não cresce, a gente sabe disso. Não cresce, ela sufoca. Essa palavra é poderosa para salvar vocês. Portanto, verso 22, tornai-vos praticantes dessa palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Manhã de manhã você vai acordar, vai no banheiro, vai olhar sua cara no espelho e está aquela desgraça, né? Cabelo desarrumado, batom, tem remela nos olhos, você conhece essa expressão? Remela nos olhos, né? Baba pelo canto da boca, aquela bagaceira toda. Aí você olha para o espelho, vê o espelho, diz a você o que está errado, e o que é que você faz? Você simplesmente escova os dentes, vira as costas e vai embora? Não. Entenderam a comparação? Enquanto eu estou falando aqui, a palavra que está sendo pregada, ela é espelho da alma de vocês, e o Espírito Santo está comparando o padrão bíblico aqui com sua vida. Se você está me seguindo, você está interagindo, né? Onde é que eu me encaixo nisso? O que é que isso tem a ver comigo? Será que eu sou assim? Você está? Então a Bíblia, ela funciona, a palavra de Deus funciona como espelho. Se você sair daqui e você for para casa e você não praticar o que você aprendeu aqui, se você não colocar em prática nada do que Deus lhe disse nessa noite, você é como um homem que olha no espelho o seu rosto natural, se vira e vai embora e logo se esquece. Não adianta. Agora nós chegamos na raiz do problema daquela igreja. Por que que Tiago tem que dizer tudo isso para eles? Vocês já sabem estas coisas, meus amados irmãos. É isso que ele diz aqui? Por que que eu tenho que repetir isso? Porque vocês não praticam a palavra que já foi plantada no coração de vocês. E é o meu tema. O que Tiago está dizendo, puxando para o tema, é que se você deixar que a palavra de Deus molde a sua vida, lhe dê direção, se ela é suficiente e autoritativa na sua vida, você vai estar pronto para enfrentar as dificuldades, os sofrimentos, os desafios, quando eles baterem à sua porta.
não é só ouvir. Depois que os judeus perderam o templo, 600 anos antes de Cristo, eles criaram a sinagoga. E o judaísmo, ele se adaptou. Ele deixou de ser a religião de sacrifício, centrado no altar do templo, e passou a girar em torno da sinagoga na leitura da palavra. Esses leitores aqui eram judeus. Entre os rabinos está dito que ouvir a lei equivale a sacrifícios. Então, esses judeus, com facilidade, eles poderiam pensar que bastava ir aos cultos das igrejas e escutar o sermão, que aquilo já agradava a Deus, como muita gente também pensa isso hoje. Que cristianismo se reside nisso, você frequentar uma igreja, participar dos cultos, ouvir o sermão, vir para os eventos. Tiago diz, isso não adianta nada se você não pratica. Você é como um homem que olha no espelho o seu rosto, vira e vai embora. Se não praticar a palavra de Deus, de nada adianta todos os sermões que você ouviu. Não adianta o seu batismo, não adianta a sua profissão de fé, não adianta nada, porque o cristianismo é eminentemente prático. Ele veio para mudar a minha vida, minha conduta, me fazer diferente do que eu era. Para isso que o Senhor Jesus morreu, não somente para tirar minha culpa, mas me livrar do poder do pecado aqui nesse mundo. Isso tem que fazer a diferença. E ele conclui, eu tenho 4 minutos, né? Verso 25. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, que é o Evangelho, ele está usando a palavra lei porque está falando para judeus. E nela persevera, novamente aquela palavra, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Lembra o Salmo 1. Quem ouve a palavra de Deus e pratica, ele prosperará em tudo que fizer. Ele está refletindo o Salmo 1 aqui. Verso 26. Se alguém pensa ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã, religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ele termina com um teste aqui, para saber se a sua religião é verdadeira ou não. Se você guarda a palavra de Deus ou não. E o teste aqui é a língua. Interessante, né? Ele diz assim, se alguém pensa que é religioso, ou seja, se alguém acha que é cristão, né, porque a palavra religião, a essa altura aqui, não tinha um conceito pejorativo, como tem hoje. Mas se referia ao cristianismo. Né? Então, se alguém acha que é cristão, é esse o sentido. Se alguém acha que é cristão, mas não refreia a língua, então ele está enganado. Ele não é cristão. Por que Tiago coloca a língua, o controle da língua como um teste? É muito simples. Se o seu cristianismo não é suficiente para dominar uma coisa pequena como é a língua, como é que vai dominar as grandes paixões da vida? Se ele não domina o menor, não domina o maior. Se não mudou o menor, não mudou o maior. É um argumento do menor para o maior que Tiago está usando aqui. Né? Argumento muito comum em lógica. Então, o teste que ele coloca é esse aqui. E é interessante que ele colocou exatamente a língua. Como eu disse, eu estive na igreja batista e eu observei uma coisa. Que no batismo batista e no batismo presbiteriano só tem um órgão que nunca é batizado. A língua. Não é? Se você mergulha o sujeito, ele está de boca fechada. E se você derrama água, a não ser que você diga, estira a língua e pinga as gotinhas. Não é? Ou então manda fazer gargarejo embaixo d'água. A língua nunca é batizada. Não é verdade? É uma brincadeira, mas apenas para ilustrar a crucialidade. Como o Tiago escolheu bem, ele foi no ponto. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mentiroso, fofoqueiro, caluniador, palavrão, palavra chula, palavra obscena, imoralidade, agressão, palavra que fere, que destrói. Se o cristianismo não mudou isso na sua vida, então você faz bem em se examinar e perguntar, Deus, a minha experiência é real? De fato eu vivo a palavra de Deus? E ele termina dando aqui exemplo do que é o cristianismo, que é, na verdade, o resumo da lei, amar a Deus. Isso significa guardar-se incontaminado do mundo, e o próximo como a si mesmo, cuidar dos órfãos e das viúvas que estão aqui como representantes do próximo, né, que precisam de ajuda. Eu termino aqui então com
apenas enfatizando esse ponto, porque o texto fala por si. Mas eu quero só enfatizar esse ponto. Quando Tiago está tratando a questão do sofrimento, como reagir, como viver, ele coloca o dedo lá na alma daquela igreja e diz: sabe por que é que vocês, quando vem a dificuldade, se comportam igual aos incrédulos? Não é porque vocês não têm doutrina, não é porque vocês não conhecem a palavra de Deus, mas porque vocês não praticam. E aqui a gente vê como a Escritura ela tem que ser central na vida da gente. Como ela é suficiente e como ela é autoritativa para nos guiar e nos conduzir nas questões práticas da vida. Amém? Ó Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos a Tua graça quando nós estivermos no meio do sofrimento. Perdão por tanto sermão que a gente já ouviu e não levou a sério. Nos ajuda, Senhor, a mudar a nossa vida no que precisa ser mudado. Se há alguém aqui nessa noite que pensa que é cristão, mas nem refreia a sua língua, ó Deus, abre os olhos, dá a Tua graça e misericórdia. E nos ajuda a abençoar os nossos amigos também, nossos irmãos, com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.